amados, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos de Jesus. Deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho para trás, irmãos. E nós vamos hoje, irmãos, falar sobre a quinta cura, o quinto milagre que Jesus operou nessa terra. E que eu acho muito engraçado é porque nessa série de mensagens nas quais nós estamos estudando, debatendo, nós vemos que Jesus transformou água em vinho, curou o filho do oficial, fez a pesca maravilhosa, ajudou o rapaz no tanque de Betesda. Então assim, nós vemos que Jesus não parou, o seu ministério foi fazendo, ele foi andando, e por onde ele andava havia sinais e maravilhas, amém? E hoje nós vamos falar aqui no quinto milagre de Jesus sobre a libertação do endemoniado. A libertação do endemoniado de Cafarnaum. Isso está em Marcos capítulo 1, do 21 até o 23 nós vamos ler. Vamos ler até o 28, amém? E também está descrito em Lucas capítulo 4, versículo 31 e 37. Vamos ficar nessa versão de Marcos, nós vamos ler aqui em Marcos, não é diferente, é o mesmo milagre, é a mesma cura, porém está descrito nesses dois evangelhos, amém? E nós vamos ver aqui hoje que Jesus, para mim, irmãos, esse foi um grande desafio, não para Jesus, mas desafio para os telespectadores que estavam ali presenciando, andando com Jesus. Bem, sabemos que Jesus, por onde ele estava, ele andava, ele arrastava multidões, porque ele era uma pessoa diferenciada. Porque aonde ele andava, sinais e maravilhas aconteciam. E pessoas eram transformadas, eram curadas, os enfermos, os leprosos, os coxos, os cegos, né? Os que tinham deficiência mental, os lunáticos. Nós vamos ver no decorrer da Bíblia que Jesus, dentre esses 35 milagres, ele fez muita coisa que está descrito para nós desfrutarmos desse nosso Jesus. Mas é muito impactante isso que nós vamos ler aqui agora, que está em Marcos, porque é um desafio para quem está vendo, de uma forma tão sobrenatural, espírito maligno sendo expulso de um homem que há muito tempo estava endemoniado ali também. E era a primeira vez que eles presenciavam esse tipo de coisa que vai acontecer nesse capítulo. Quero que você acompanhe comigo com muita atenção. Novamente, pegue tua caneta, pegue um papel, um esboço, ou na Bíblia mesmo, você vai anotando, vai fazendo suas anotações. Não é pecado escrever na Bíblia, amém? Fazer suas observações é muito importante, porque daí não fica só nas minhas palavras, mas daí o Espírito Santo também vai te revelar coisas novas, e você vai poder escrever onde você quiser. E depois, sempre que você for ler a Bíblia, imagine que gostoso você chegar e ler depois de um tempo o mesmo capítulo. Você vai ver que você escreveu algo, e depois, quando você for ler de novo, Deus sempre vai revelar coisas novas, porque a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Então Deus, ele é um Deus criativo, que ele sempre vai renovar, e a palavra de Deus sempre vai trazer paz às nossas almas, descanso para o nosso coração, e nós sempre vamos estar alimentados da palavra de Jesus, amém? Então Marcos capítulo de número 1, versículo 21 diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, novamente no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Sinagoga eram os templos religiosos na época, tá? E ele ia para ensinar na sinagoga, onde eram templos, os cultos, onde eles ofereciam os cultos. Então eles estavam ali num sábado e Jesus estava ali ensinando, e maravilharam-se da sua doutrina. Era muita sabedoria, ele pregava, ele ensinava de uma forma sobrenatural, porque os ensinavam com tanta autoridade. Tendo autoridade, Jesus ensinava a eles. E não como os escribas. Os escribas eram o que faziam, o que anotavam, o que escreviam. Eram aqueles que na antiguidade dominavam as escritas, amém? Eu até
pesquisei aqui, os escribas eram os escrivãos naquela época, na antiguidade. Eles dominavam a escrita, eles dominavam as escritas da Bíblia. Então eles escreviam, eles eram os escribas. Mas Jesus, com tanta autoridade, ele escreveu diferente. Ele não só escreveu, ele ensinou diferente daquilo que os escribas escreviam e ensinavam. Porque é muito diferente nós sabermos a leitura da Bíblia, mas a revelação da palavra é totalmente diferente. E Jesus, ele veio com autoridade, revelação, coisas de Deus para eles, que eles ficaram maravilhados de tanta autoridade, de tanta postura que Jesus... É a mesma coisa que eu posso te falar assim, vendedores. Por exemplo, eu vou só fazer um parênteses aqui. Um vendedor de automóveis, por exemplo. O vendedor de automóveis, ele vai falar com muita mais prioridade, autoridade daquele assunto, porque ele entende daquele assunto. Ele entende como funciona. Não é simplesmente apresentar, olha, isso aqui é um carro, ele tem porta e volante. Não, ele vai afinco, ele vai a fundo. Ele vai ali onde a gente não sabe. Ele vai falar coisas profissionais, coisas que ele entende, com autoridade, postura. Porque daí não tem como alguém chegar e falar coisa ao contrário, porque ele não dava tempo às objeções. É a mesma coisa de Jesus, ele não dava tempo para chegar às objeções. Tanto é que os escribas na época, os fariseus, sempre davam um jeitinho de falar, mas o sábado era assim, 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 assado. Jesus sempre quebrava as objeções na palavra com autoridade, porque ele é a palavra, o verbo vivo, amém? Então no versículo 23 diz assim: e estava na sinagoga, como eu disse, deles um homem... E estava na sinagoga deles e um homem com um espírito imundo. Ali na igreja ali estava um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo... Olha, presta atenção, é muito profundo isso aqui, irmãos. No meio deles ali tinha um homem que estava ele estava endemoniado. E aí exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E respondeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agindo e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama, obviamente, por toda a província da Galileia. Sabe, irmãos, o desafio maior aqui, dentre essa cura que Jesus fez, como eles ficaram tão espantosos assim. Eles ficaram, nossa, que é isso? Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse? Que não só de ensinar com tanta autoridade e poder, do nada o irmãozinho demonia ali e começa a falar ali, irmãos. E nesse caso aqui, a cura deste homem, porque ele estava endemoniado, era a cura do endemoniado de Cafarnaum. O espírito maligno ali falou na boca daquele homem, usando aquele corpo, porque o espírito maligno ele estava possesso naquele homem. O homem estava possesso de demônio. E o demônio ali se revelou dizendo, vou ler de novo, dizendo assim: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Olha que profundo. Os demônios sabem que era Jesus ali. Jesus Nazareno? O que tem contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir antes do tempo? Bem sei que és o Santo de Deus. O diabo, o demônio, o inimigo ficou desesperado, exclamou bem alto: ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré. Sabe? Porque a luz estava ali, aonde a luz, as trevas vão embora. E Jesus estava ensinando a palavra de Deus com tanta autoridade, poder, autonomia. E aí endemoniou o rapaz ali e automaticamente, grave isso que eu vou dizer, esse é o nosso foco do estudo, a autoridade de Jesus com todo o poder expulsa demônios
e liberta aquele homem que estava possesso. Porque o demônio se revelou ali na boca daquele homem. Diz a palavra que eles gritaram: ah, aqui temos contigo, Jesus de Nazaré. Eu, tipo, o que vai acontecer conosco? Por que você veio nos atormentar antes do momento? Porque o inimigo, ele acha que Jesus só vai vir no dia do juízo final e expulsando os seus demônios, do Satanás e as pestes. Naquela época Jesus curou aquele homem e eles falaram assim: vieste nos destruir, vieste destruir-nos, no plural. Aquele homem não estava com um demônio, ele estava com uma legião ali. Ele estava possesso. E aí, bem sei que és o santo filho de Deus. Até o inimigo sabe quem é o filho de Deus. Por isso que eles temeram, eles ficaram com medo. Porque ali estava a autoridade, ali estava todo o poder. E olha que forte. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Olha, irmãos, Jesus não precisou ficar batendo papo com o demônio, não precisou ficar fazendo entrevista. Vocês estão me entendendo, né? Não precisou ficar falando de onde que veio, qual que é... Não. Simplesmente Jesus repreendeu dizendo: cala-te, sai agora, em meu nome. Sai agora. Sabe quando a gente ora com poder e autoridade e fala assim: sai agora deste corpo em nome de Jesus. É isso que aconteceu. Só que, primeira coisa, eu vou te falar algo forte. Não adianta a pessoa tá ali, vamos supor, no nome de Jesus nós temos autoridade, poder para expulsar demônios, curar os enfermos. Mas qual que é a dificuldade da igreja hoje? De não conseguir curar pessoas, e não estou dizendo só de uma gripe, não, de algo diferenciado, ou até mesmo ressuscitar os mortos. Você já presenciou alguém ressuscitando alguém lá no velório, alguma coisa? Não, porque falta autoridade. Falta ali autoridade no nome de Jesus, e eu estou sendo bem claro na palavra. Porque no nome de Jesus existe todo o poder e toda a autoridade. E olha que profundo, endemoniou ali na hora, e eles clamaram ali: o que temos contigo? O porquê que você vem aqui agora? Nós sabemos quem você é, Jesus. Eu estou parafraseando. E Jesus simplesmente repreendeu: cala-te agora e sai. Sai. Sem A nem B. Sem mais nem menos. Sai agora. E aí o que aconteceu? Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com alta voz, saiu dele. O que será que esse inimigo, o demônio, dizia no versículo 26, irmãos? Então o espírito imundo agitando, ali desesperado, a pessoa estava se debatendo. Ali estava tendo uma possessão demoníaca, irmãos. Imagine no meio da igreja, uma escola dominical, ali do nada, e aí pregando, e aí o outro desendóida ali. Imagine que loucura! Só com o nome de Jesus, a autoridade, você vai poder expulsar. E não tem conversa, não tem outra explicação. Existem vários casos, e nós sabemos disso. Nos dias de hoje, muito mais. As pessoas podem e devem e têm autoridade no nome de Jesus. Basta estar afiado na palavra de Deus, estar ligado com o Senhor para poder ter essa autoridade. Porque o inimigo, irmãos, pode zombar da nossa cara. Quantos relatos nós já vimos de pessoas contando testemunho que estava estava difícil, não conseguimos expulsar ali na hora, durou horas, 5 horas. Irmãos, é a mesma coisa que parece que o inimigo está dando um baile ali nos crentes. Nós temos que ter autoridade e colocar a palavra de Deus em prática, porque Jesus, ele fez esse milagre. É o quinto milagre de Jesus. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto foi ali, todo mundo ficou maravilhado, mas nesse aqui todo mundo ficou de olho regalado. Eu imagino você no culto ali, no ensinamento de Jesus, do nada ali, e Jesus só fala assim: ó, pera só um minutinho, pessoal, sai agora em nome de Jesus, em meu nome, e sai fora, e acabou. E vamos voltar aqui no ensino da palavra. Porque não temos que ficar dando crédito pro demônio, para essas coisas. Então o espírito imundo ficou agitado, se debatendo ali e clamando em grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, e a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E ali em diante toda a fama de Jesus começou a percorrer por Galiléia e diversos lugares. Todos ficaram maravilhados, perguntando entre si mesmo o que era aquilo.
Então, nós aprendemos nesse ensino, nesse quinto milagre de Jesus. O milagre da cura do endemoniado. Ele expulsou, ele curou aquele homem, porque aquele homem estava possesso de demônios. E aquele homem foi liberto. E onde ele estava, irmãos? Na sinagoga, na igreja. Fica a dica aí para você pensar um pouco, refletir, fazer suas anotações. Porque nem sempre está só no mundo. O inimigo ele vem com um sapatinho de algodão e ele tenta se infiltrar no meio da igreja. E ele tenta se fazer de anjo de luz para nos confundir. Temos que tomar cuidado, temos que vigiar. E temos que ter, no nome de Jesus, toda autoridade e poder. E não ter medo de expulsar demônios. Porque você expulsa, mas automaticamente você cura uma pessoa. E você salva aquela pessoa que tanto tempo estava ali precisando de uma ajuda. E óbvio que depois desse quinto milagre, nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. Tem muita gente que não gosta de estudar muito isso aí não. Mas nós vamos estudar no próximo capítulo, que é a cura da sogra de Pedro. Tem um estudo muito profundo em cima disso aí e tem algo sobrenatural sobre isso aí também que nós vamos discutir nos próximos dias. Amém? Que Deus te abençoe. Peça a revelação ao Espírito Santo para ele te encher de revelação do alto, para você e eu depois, ali no nosso grupo fechado no WhatsApp, você que faz parte do grupo, podermos debater um pouco sobre isso, aquilo que está dentro desse tema. Amém, irmãos? Quinto milagre de Jesus, ok? E siga o nosso canal aqui, compartilhe os nossos vídeos, você que já faz parte, compartilhe com as pessoas, vamos propagar o reino de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos conseguir alcançar mais almas para Jesus e os milagres de Jesus vai fazer diferença na vida de muita gente, amém? Depois de assistir esse vídeo, curte, amém? Deixe seu comentário aí também e vamos propagar o reino de Deus. Glória a Deus.